O audiovisual nesse cenário, ele é muito importante porque a gente precisa investir em contar essas histórias. E quando a gente pensa hoje, em 2024, né, a gente olha aí tanto o Instagram, que está voltado muito mais para vídeos agora, quanto o TikTok, né, que é a febre entre a geração Z, que é o nosso público final. Então, é muito importante ter esse investimento de tempo e recurso para fazer esse material acontecer. Então, fica super importante sempre trabalhar ali o audiovisual para poder contar histórias. Focar muito nisso, em contar as histórias, sabe? Damos as boas-vindas a mais um episódio do Acelera e dessa vez a gente está aqui com uma convidada super bacana, Mariana Avelino, e nós vamos falar de terceiro setor. Mariana é comunicadora, né, do terceiro setor, trabalha aí há alguns anos nessa área e, enfim, jornalista como eu, tem MBA em comunicação e marketing, também está fazendo uma pós, ou seja, está sempre movimentando, né, os estudos para entender um pouco mais para onde que esse mercado está indo. E a gente vai falar não sobre ONGs, né, organizações não governamentais, mas como se funde a comunicação a serviço das ONGs, que hoje é um mercado imenso no Brasil, representando aí 4% do PIB nacional, que equivale a mais de 800 mil organizações não governamentais registradas no Brasil. Ou seja, um mercado enorme, né, que emprega milhões de pessoas e que tem aí seus desafios e peculiaridades. Então, Mari, seja bem-vinda. E Edgar, vamos nessa comigo? Você já trabalhou com o terceiro setor? Você conhece alguma coisa dessa área? Porque eu estou entendendo que é um desafio bom aqui para nós. Vem coisa boa hoje. Obrigado por estar com a gente, né, Mari? Eu sou apaixonado por servir, então acho que eu vou contribuir muito falando sobre isso e até como que isso pode ser uma excelente estratégia de marketing, de vendas, né? Particularmente eu uso muito como estratégia de vendas e sou muito claro também, que eu acho que é uma coisa interessante você comunicar de forma clara. Você tem interesse no que você está fazendo, apesar de você estar fazendo também de forma genuína, né? Se doando, você também tem retorno, né? Então, assim, a gente tem que quebrar um pouco esses tabus, eu acho. Queria até depois ter a opinião da Mari. Mas obrigado por estar aqui com a gente, acho que vai ser um papo super legal mesmo. Eu acho. Obrigada, gente, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Já tenho acompanhado o podcast algumas edições, então é muito bacana poder estar aqui falando um pouco mais sobre o terceiro setor. A gente sabe que não tem muito conteúdo sobre isso ainda, então fico feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência. Que bom, seja bem-vinda. E hoje nós temos aqui um parceiro, a Síntese, que na edição anterior nós apresentamos, já experimentamos, né, Edgar? É uma kombucha com frutas naturais. Eu posso dizer que eu gostei. E Edgar, dessa vez, poxa, devia ter trazido para eu tomar de novo. Eu acho que é um preconceito a que a gente Mariana tem ia com kombucha. gostar. Né? Eu fiquei com vontade. Esse limão com gengibre aí parece Não, de ser uma maracujá, delícia. é perfeito. A gente vai ter que enviar pro pessoal da JA, né? Para receber lá e experimentar. Todo mundo vai amar. Vou deixar aqui, então, o site, que é sintesefermentados.com.br ou o @ do Instagram. Síntese Fermentados. Perfeito, ótimo. Mari, vamos começar? Bora. Bom, trabalhos em organizações não governamentais. Eu acho que a gente começa daí, né? Eu vou falar ONGs, porque você viu que é um trava-língua. Sim. Né? O que você percebe de cara, assim, que diferencia esse mercado dos outros? E aí, pela sua ótica, obviamente, de profissional de comunicação, de marca, entendendo aí como que a gente pode contar isso para a nossa audiência. Perfeito. Ao mesmo tempo que é uma diferença muito grande, também tem um paralelo ali muito forte. E eu digo que os processos e as tarefas, as demandas, elas acabam passando ali pelas mesmas coisas que você vê numa empresa privada, mas o que muda é talvez ali o produto final. Então, o que você está buscando com aquilo? Nas empresas, a gente procura o lucro, independente de que estratégia a gente está fazendo. Então, mesmo que você esteja trabalhando com comunicação institucional, com branding, no final, a consequência que você espera é o lucro. E no terceiro setor, não. A gente está atrás de impacto, de atender ali algum setor da sociedade que precisa, não só com as ONGs, mas entidades de classe, associações, estão sempre em buscas ali de atender mesmo algum interesse público. Então, acho que essa é a maior diferença. Você acaba fazendo ali mais ou menos as mesmas coisas, mas o resultado que você espera é outro. Você não está atrás do lucro, você está atrás do impacto. Olha, a gente estava falando agora há pouco sobre
muitas ONGs também estendem seu trabalho para dentro das organizações, né? A gente sabe o quão importante é as grandes indústrias, grandes empresas do Brasil pensarem hoje em como impactar a sociedade. Isso é favorável para todos os lados, inclusive, né, para as empresas que têm aí também incentivos fiscais e podem apoiar projetos interessantes. Eu queria entender um pouquinho dessa sua jornada, né, enquanto comunicadora, e como que ela se deságua aqui hoje, né, na busca de apoiar a comunicação para captar recursos, investidores, comunicar a sociedade e, de fato, gerar esse impacto. Sim, é muito interessante porque eu entrei na faculdade de jornalismo, nunca esperava trabalhar com o terceiro setor, nem sabia que existia um mercado, né? Você vê uma ONG e você não pensa ali numa estrutura mais organizacional, empresarial. Mas meu primeiro estágio já foi numa organização do terceiro setor. Então, ali, logo no segundo semestre da faculdade, lá em 2017, eu já consegui entender ali mais ou menos como funcionava. Não foi uma ONG, foi uma entidade de classe, mas aí combinou para o meu segundo estágio ser em uma ONG, que é inclusive onde eu atuo atualmente, na JA Minas Gerais. Então, eu consegui adentrar ainda mais esse mundo e entender. E quando eu comecei a fazer o jornalismo, eu era uma adolescente ali um pouco idealista, né? Então, a gente quer fazer jornalismo, porque a gente quer fazer a diferença. Né? A gente pensa, nossa, eu vou mudar o mundo. E acaba que as coisas vão se transformando, você vai entendendo melhor como o mercado funciona. Eu tive a oportunidade de atuar como repórter, mas eu entendi que a comunicação corporativa era o que fazia mais sentido para mim. E descobrir isso dentro do terceiro setor foi incrível, porque, poxa, eu posso trabalhar com outra coisa, mas ainda assim fazer alguma diferença, sabe? Ter algum tipo de impacto. Então, foi uma jornada muito bacana. Hoje eu voltei, né? Tive outras experiências, mas voltei para a JA, então continuo construindo ali, aprendendo cada vez mais. Como eu disse, comunicação no terceiro setor ainda é um tema pouco falado, então a gente vai ali aprendendo no caminho. Então é muito bacana, a gente consegue tirar perspectivas de vários lugares. Massa. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui você quer ser minha amiga, Kela? Por quê? Porque eu fiz um pouco desse caminho, né, do jornalismo, de descobrir um pouco mais de propósito para além das redações, e não é tão comum, né, embora é raro, mas acontece sempre, sabe? Então eu entendo um pouco disso, mas não como você, nunca trabalhei no terceiro setor, já trabalhei em organizações sem fins lucrativos, e até por isso eu sei um pouco da diferença de mentalidade, né, da cultura interna com o mercado e o tom das comunicações, né, como você de fato trabalha ali para fortalecer aquela marca, para que as empresas a percebam como um trabalho sério, na transparência, né, de resultados. Eu queria entender um pouquinho, porque é curiosidade mesmo, assim, o que dentro como que você engaja, né, os colaboradores a partir de uma mentalidade de não obter lucro financeiro? Embora eu sei que são cifras financeiras muito altas, né, rúbricas em projetos de investimento muito grandes. Sim. Mas a mentalidade, por ser diferente, eu fico na curiosidade de saber como que é o seu trabalho para engajar. Eu sei que você está apoiando a liderança, a alta liderança, enfim, deve ter desafios aí nesse papel. Sim, a gente começa ali porque o mercado do terceiro setor, ele ainda não conseguiu alcançar 100% o que a gente tem no mercado privado. Então, existe ali uma disparidade entre os funcionários, os colaboradores das empresas, mas a gente trabalha muito com a pegada do impacto também, de você estar trabalhando com algo que faz sentido para você. É claro que isso é um benefício a mais. E eu acredito que organizações do terceiro setor, principalmente as ONGs, por trabalharem ali com um trabalho mais social, tendem a ser mais humanas nos processos. Então, você consegue deixar a pessoa ali à vontade, proporcionar um ambiente bem estruturado para ela trabalhar, para que ela se sinta bem em trabalhar ali. E em questão, né, do engajamento, a gente tem metas. Então, funciona bem parecido com uma empresa. Ali acaba que, se a gente pensa em vendas, por exemplo, uma empresa tem meta de vendas, a gente tem meta de
um beneficiário querer participar daquilo, querer fazer parte, ou, por exemplo, meta de captação de recurso, de doadores, de empresas patrocinadoras. De voluntários também, Exatamente. Então, a gente consegue mirar alguma coisa para a gente correr atrás e ficar engajado ali, batalhando. Poxa, esse é o lugar que a gente precisa chegar. Então, eu acho que muito do engajamento da equipe, de todo mundo que trabalha no terceiro setor, ele roda um pouco dentro disso, de ter essas metas, que não são de dinheiro, elas acabam sendo de impacto, e também proporcionar esse ambiente mais acolhedor. Mas é muito importante falar que o terceiro setor está se profissionalizando, e eu acredito que logo, logo a gente vai alcançar aí mais ou menos o mesmo patamar do privado em questão de remuneração, benefícios. Isso é muito bacana. Com certeza. Então, ter um pacote mais atrativo para a gente também trazer funcionários talentos, muito mais capacitados. Exatamente. Tirar esse Aumentar paradigma, o impacto, né? sim. É o que eu tô dizendo, o que eu percebo muito no mercado são esses paradigmas de por que é uma ONG, por que terceiro setor não pode ter margem, não pode ter lucro, né? E assim, o ideal é que tivesse lucro, porque aí você tem uma empresa que tem uma saúde para poder dar continuidade em projetos. Porque se você tem lucro, você faz caixa, né? Se você não tem lucro primário, se tudo tá ali apertado, e quando tudo para, você abandona todo mundo que precisa daquela causa. Sim. Então, assim, a gente tem que buscar, inclusive, né, trabalhar isso institucionalmente dentro das empresas para que elas entendam que elas estão contratando, né, alguém que topou fazer um serviço que outras pessoas não vão fazer, que tem impacto social, que gera um valor agregado para sua marca, que devolvem, né, às vezes para a sociedade aquilo que você precisa, mas que também tem uma sustentabilidade ali necessária, até para ter pessoas capacitadas, interessadas em trabalhar naquela área. Pode comentar. É uma coisa interessante, porque a gente não tem lucro, mas a gente tem uma coisa que chama superávit. Sim. Então, se chega ali no final de um ano e a gente conseguiu otimizar os recursos dentro de um projeto, dentro das doações, esse superávit ele serve justamente para ser reinvestido em mais impacto e melhorias internas dentro da organização. Então, desde melhorar a estrutura ali física, vamos dizer assim, quanto de melhorar uma remuneração, poder oferecer mais, né, ainda para os colaboradores. Exatamente. Acho que é cirúrgico falar dessa forma que você disse, né? Porque o lucro basicamente a retirada, né? Então, assim, o que não tem é retirada, né? Não existem donos ou associados que podem retirar dali algum dinheiro. Ele fica ali disponível para ser usado. Mas é legal lembrar, né? Que você tem que fazer comunicação para poder sensibilizar as pessoas a doarem, quando é o caso, ou para contratarem, ou para se engajarem como voluntários e tudo. Eu recentemente tive a oportunidade, né, de ir convidado pelo estúdio participar do Executivos na Escola, né? Que é um projeto de formação de jovens. E hoje, uma demanda que todos os setores falam, né? Qualificação de mão de obra. A gente sofre para contratar e comportamentalmente, principalmente, né? A gente tem uma defasagem muito grande e muito de uma falta de preparo que a gente não é capaz de fazer, nunca foi, né? Mas hoje, com os desafios mais complexos, a gente tem menos capacidade, né, de fazer na escola. E vocês fazem uma atuação brilhante nessa área. E a gente estava comentando um pouco antes aqui que também é uma forma de comunicação com o público-alvo de vocês para outros projetos, né? Conta um pouquinho para a gente disso como estratégia que até outras empresas podem usar. Sim, esse é um case nosso muito bacana. É a primeira vez que a gente realiza ele em Minas Gerais, mas ele já acontece, por exemplo, em São Paulo há muitos anos, que é o nosso produto final, né? Atender o jovem na escola, oferecer ali metodologias que capacitam ele para o futuro. E uma coisa é eu virar para você, para o empresário, e falar, olha, a gente faz isso. Uma outra coisa é ele estar dentro da escola vendo isso sendo aplicado, vendo ali vidas sendo transformadas por ele mesmo. Então, a gente faz essa grande ação, foi uma ação nacional, aconteceu em vários estados aqui do Brasil, na JA, onde a gente convida executivos, e não só que já são parceiros, o nosso foco é justamente pessoas que ainda não conhecem tanto a JA, para que eles tenham a experiência de estarem ali na ponta, vendo o trabalho sendo feito ali, realmente com os alunos, como que eles são impactados. Então, isso desperta um olhar maior e uma possibilidade maior de parcerias e da pessoa estar mais investida em investir na JA, porque ela consegue ver ali de forma bem palpável o nosso impacto. Então, isso é uma questão muito legal. Eu já vi
coisas parecidas fora do terceiro setor, mas é aquela questão, né? Você oferece ali um gostinho, se a gente jogasse para o privado, você oferece ali os 7 dias grátis da sua plataforma e depois para a pessoa conseguir adquirir, então funciona muito bem pra gente. A própria Edgar depois já teve, né, reunião lá com o nosso diretor executivo para ver novas possibilidades, então é uma ação que com certeza a gente vai repetir nos próximos anos. Mexeu com a minha visão até de gestão, sabe, Mari? Porque quando você vê na prática, é inegável que a gente não consegue contratar, às vezes, aquele público, né, da escola pública e tudo, justamente porque eles às vezes chegam pro mercado com uma desvantagem muito grande, um gap muito grande, quem vê de instituição privada, né? Então, ter contato com esse público e ver quais são as dúvidas, quais são os gargalos que eles têm, mexe com a gente e aí faz a gente também ter essa perspectiva de assim, é por isso que eu tô sem mão de obra qualificada, porque a gente não tá dando atenção em entregar uma educação de qualidade, na completude, né? Porque assim, a gente não desmerece o trabalho de todas as instituições escolares, dos professores em si, né? Mas tem uma limitação gigantesca que quando você fala de executivos na escola, os professores não são executivos, né? Então, não tem uma visão qualificada para passar essa experiência, não é impossível, né? Então, é muito legal a gente ver na prática, porque você leva até para dentro dos seus times, de processo de recrutamento, seleção e até do processo de gestão, esse olhar de, peraí, o que tá pegando aqui de fato, né? Eu acho que às vezes a gente tem uma referência diferente do colaborador, e aí você passa a ter um entendimento um pouco maior dos desafios que ele passou para chegar até ali, né? Com certeza. E é muito bom para o aluno também, porque nesse caso os alunos são muito inspirados, né? Eles veem, olha, eu posso chegar ali. Principalmente quando a gente sempre tenta levar pessoas também com background, isso é muito importante na comunicação, de conseguir fazer com que o nosso beneficiário se enxergue no que a gente está se comunicando. Então, levar pessoas de background de escola pública, e aí depois o aluno vê, poxa, esse cara é um diretor, é um gerente, é um CEO. Então, isso é muito impactante. Eu acho que encurta, né, esse caminho para que esse jovem também se inspire a continuar, né, sua jornada com um pouco mais de embasamento. E é muito interessante saber como que o impacto ele vem na base, que é o acesso, né, que é realmente você nutrir esses jovens, né, a acreditarem em si, né? Exatamente. Eu sempre puxo, né, pra marca, pra brand, eu tenho essa mania. Por quê, né? Não entendo, assim, mas eu queria saber um pouco, porque eu estava lendo, né, fazendo minhas pesquisas antes, e eu vi que as organizações não governamentais são as que são as mais confiáveis, são consideradas mais confiáveis, né, segundo o Instituto. Então, eu queria entender, porque eu sei que para você ser mais confiável que uma empresa, né, que vamos dizer assim, um governo, por exemplo, isso requer que você cuide daquela marca, né, que você tenha ali, como eu falei, transparência, que você se comunique com esse mercado da forma melhor possível. E eu queria entender um pouco sobre os desafios, porque eu tenho certeza que a gente está falando aqui de cifras, de projetos, de grandiosidade, de impacto, mas eu sei que os recursos às vezes são escassos para produções que tangem a própria marca, né? Então eu queria entender um pouco desses desafios na sua área, assim. Você trouxe 2 pontos chaves muito importantes, que é a transparência e a escassez de recursos. Não dá para uma organização, principalmente ONGs do terceiro setor, não prestarem contas do que elas estão fazendo com o dinheiro das pessoas. Então, com o seu apoio, não só com o seu dinheiro, mas às vezes você é voluntário. Por que você está sendo voluntário naquilo? Qual que é o impacto, né, que você está tendo? Então, é muito importante a transparência, assim, é peça-chave, ela tem que existir, ela não é negociável. Então, acho que por isso que a gente tem esse dado aí, né, das empresas mais confiáveis. E é engraçado, porque o branding passa muito nisso. A gente precisa construir essa marca para a pessoa confiar. Exatamente. Uhum. E aí é um trabalho ali de formiguinha que a gente vai fazendo. Tem as dificuldades, como a escassez de recursos. Então, geralmente no terceiro setor a gente tem esse orçamento mais enxuto, né, para trabalhar. Então, a gente sempre tem que tentar fazer o máximo
com menos. É uma máxima, acho que de todas as organizações, mas eu imagino que no terceiro setor tem uma austeridade maior. Exatamente. Né? E aí a gente tem que tentar fazer isso, porque, por exemplo, a gente teve um caso recentemente. Eu lancei uma campanha de um projeto super bacana, gratuito. E como a gente ainda está construindo o reconhecimento de marca da JA em Minas Gerais, a gente teve nas redes sociais, por exemplo, nos anúncios, pessoas achando que era um golpe. Olha. Então, achando que por ser uma oportunidade muito boa, uma oportunidade gratuita, aquilo era um golpe porque a marca ainda não é tão reconhecida. Então, o branding aí tem que bater muito, porque é assim que a gente vai construir a credibilidade e mostrar para as pessoas que nós somos uma organização, né, ali bem respeitada e que vale a pena. A gente fez um trabalho muito grande de relacionamento ali nos comentários para tentar explicar e mostrar também, e a gente teve um benefício muito grande que foram os depoimentos. Acabou que outras pessoas que já tinham participado viram esses comentários e foram lá, não, meu filho participou disso aqui, é muito bacana, não, eu já participei. Então, a gente tem essa prova social, né, que a gente chama, que é muito importante em todas as áreas, e no terceiro setor acaba sendo muito maior. A gente teve acho que recentemente, não sei se recentemente, ano passado, para o pessoal aí que é de Twitter, viu um caso que o pessoal nomeou de Marmita Gate, mas era basicamente uma pessoa que falava que auxiliava moradores em situação de rua. Só que, na verdade, não. Estava usando o dinheiro das doações para outras coisas. Então, a gente tem ali que manter sempre a transparência, fortalecer a nossa marca para a gente conseguir ter essa visão do público de que vale a pena, faz sentido ali investir naquilo, sabe? Te ouvindo falar, eu tô até rindo, porque eu lembro do meu pai que dizia assim, se você vende alguma coisa pro mineiro, você vende para qualquer pessoa no mundo. E aí eu acho que também tem, né, uma característica das pessoas que residem em Minas Gerais. Engraçado. E isso porque a JA, ela é internacional, ela vem com diretrizes, né, estratégicas globais. Então, eu fico pensando que o branding aqui, ele tem que ter um approach do why, né, pra gente poder tornar essa marca melhor percebida. E é uma questão de consciência, né, de marca, de entender seus impactos. E, de fato, a gente está crescendo muito em números de golpes, de situações aí que eu até brinco que tem um mercado por baixo, né, de golpes. Então, o brasileiro, em geral, não só o mineiro, ele acaba tendo essa percepção. E aí, quanto mais você fortalece essa marca, você estabelece esse relacionamento, né, próximo, esse vínculo, não só com as entidades, mas também com o próprio público que protege, olha só, protege a marca, embaixadores da marca, né? E é através de um trabalho muito sério. E né? Mas o terceiro setor, ele traz muito essa natureza já do collab, né? De estar sempre em associação de marcas, porque como depende muito de recurso, né? De instituições privadas, então, quando tem essa doação, naturalmente uma das naturalmente, uma das contrapartidas é a exposição da marca, né? Então, você tem ali a marca da empresa que, né, doou um recurso, ou as marcas, e a marca da JA que está realizando, por exemplo. E como que é essa construção para vocês, até com relação à escolha desses parceiros? Porque muitas vezes não é só o dinheiro pelo dinheiro, né, Mari? Exatamente. A gente tem parceiros muito fortes aqui em Minas Gerais, isso é muito bacana. Então, se você pensar nas maiores empresas que estão aqui em Minas, elas provavelmente investem na JA. Isso já consegue ele trazer até um pouco dessa questão da confiabilidade das pessoas que vê, poxa, eu conheço essa empresa. Agrega o seu branding, exatamente, né? Porque são marcas muito fortes. Agrega um valor muito grande. A JA é uma organização mantida pela iniciativa privada, então tem essa relação muito forte. E é essa captação, né, das empresas que acreditam ali no propósito, não é só esse investimento, então não é só você dar ali, eu vou te dar um dinheiro aí todo mês, todo ano. Então são empresas que realmente acreditam no trabalho que a JA faz, que acreditam ali que a educação tem um poder transformador muito grande, que o jovem precisa ser preparado para o futuro. Então a gente tem esse relacionamento muito bom com as empresas e é realmente isso que você falou, é uma via de mão dupla. A gente tem que
as empresas investem porque elas acreditam no trabalho que a gente vai fazer, mas a gente também tem que oferecer alguma contrapartida. Então, quem trabalha com eventos vai entender, porque geralmente em eventos tem isso. Você chama um parceiro, um patrocinador, você tem que oferecer ali contrapartidas mais palpáveis. Existe uma associação de marca direta. Exatamente. Total. E aí, o cuidado, né? A quem você se associa, como que isso é passado por compliance, né? Porque são empresas, muitas vezes, muito bem organizadas internamente. É claro que tem ONGs e ONGs, né? Mas a gente está falando de uma estrutura global cujas regras, conselhos, têm uma austeridade muito maior do que em outras empresas. Sim. Né? No nosso caso, nós somos uma organização internacional, então a gente tem diretrizes internacionais. E uma bem forte é nós sermos laicos, apartidários. Então, a gente não tem associação política. Isso já facilita muito, porque a gente consegue permear ali em todas as relações, mas manter essa imparcialidade, sabe? Então, a gente faz um trabalho muito bacana em parceria com as empresas. A gente não tem, por exemplo, investimento de políticos específicos. A gente tem parceria com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que a gente usa o recurso para retornar ele para o município, impactando os jovens. Mas aí sempre seguindo essas diretrizes justamente para manter a integridade da nossa marca e dos outros parceiros também, porque quando você investe na JA, como você falou, tem a marca ali atrelada, você está acreditando que a JA vai manter e vai cuidar da sua marca, não só em saber posicionar ela bem numa peça gráfica, por exemplo. Total. Mas cuidar ali para a reputação da sua marca, para ela não ser prejudicada. Então, a gente toma muito cuidado com isso, justamente porque tem muito em jogo, sabe? São muitas empresas, muitas pessoas envolvidas, e a gente quer sempre manter ali a reputação de todo mundo, e a nossa, inclusive, né? Claro, com certeza. Uma outra ponta de branding que a gente estava falando aqui, de construção de branding, é justamente o impacto que isso gera lá na frente, né? Eu vejo isso muito dentro de, por exemplo, SESI e Senai. A gente vê muito pessoas de indústrias que estão contratando um treinamento lá dentro do SESI, do Senai, e que, quando você vai ver, eles têm uma paixão muito grande porque eles passaram por lá, né? Eles foram alunos do SESI e do Senai. E aqui no estúdio a gente tem um caso desse, né? A Diesel foi gravar com a JA e um dos câmeras que tava, não foi isso, Mari? Conta pra gente aí. Isso. Nossa, é sempre incrível ouvir histórias assim. A gente sempre encontra ex-alunos por aí. A gente foi gravar num evento nosso e o fotógrafo tinha sido aluno de um dos nossos maiores programas, que é o Mini Empresa, onde a gente ajuda ali o aluno a montar a sua própria empresa. Acho que há mais de 20 anos atrás, então teve esse impacto. E a gente tem vários casos assim, sabe? De pessoas que foram impactadas e depois a gente consegue fazer essa roda. Hoje em dia, por exemplo, uma das diretoras da JA Brasil, que é a nossa operação nacional, ela foi aluna de Minas Gerais. Então, ela foi aluna, depois foi estagiária, foi fazendo a escadinha, ela gerenciou a operação de Minas Gerais e depois foi convidada para ir para a operação nacional. Ela é fruto do que vocês buscam entregar todo dia, né? Exatamente. Então, a gente... Nossa, essa é uma delícia encontrar ex-alunos, porque a gente consegue ver ali o impacto bem palpável, sabe? Poxa, eu participei e agora olha aqui onde eu tô. É muito bacana. Acho que gera o que a gente chama no brand de conexão emocional mesmo, né? As pessoas desenvolvem um laço, um afeto com aquilo e nas voltas da vida acabam se encontrando através do audiovisual, né? E eu acho que é uma maneira de fortalecer também a marca para aquele entorno, né? De trabalho. Exatamente. Isso é uma estratégia que a gente está desenhando muito para investir. Estamos alocando recursos para pensar nisso, mas pegar essas histórias, eu acho que muito, né, ali do branding passa pelo storytelling, então de você conseguir contar histórias de pessoas que fizeram parte daquilo e tiveram sucesso de alguma forma. Então eu acho que isso é muito importante para a comunicação, ter esses depoimentos, ter essas histórias. A gente faz questão de toda a aplicação, a gente tem lá, e não só a comunicação, isso já está embutido no nosso processo. Se é um analista ou se é só o voluntário que está na ponta, ele vai pegar um depoimento daquele aluno para saber o que ele achou, e a gente tem depoimentos incríveis. Então, sempre que possível, a gente também posta esses depoimentos, que aí
causa essa conexão maior, né? Então, são muito importantes essas provas sociais que a gente tem. E a gente está pensando em fazer esse storytelling maior, de pegar pessoas lá de trás, já vários anos atrás, que já fizeram parte, hoje estão ainda aí com a gente, só que em outros lugares. E já temos uma pessoa aqui indicada, né, Edgar? Eu fico pensando, né, que para além dessa conexão, né, com a ponta, né, que são essas pessoas impactadas e que têm suas vidas transformadas, eu acho que tem no modelo de negócio, a captação de recursos, ela, né, vamos dizer, é uma dos processos que tem maior complexidade, imagino, e que também nutrem e oxigenam, né, todas as entregas e o impacto. E eu queria entender como que vocês, né, no caso, usam do audiovisual, né, como você trouxe depoimentos, provas sociais, mas também de outros canais, veículos, mídia orgânica, mídia paga, enfim, como que se dá essa estratégia para que você entregue esse valor também através das redes, dos websites, enfim? Sim, esse é um trabalho muito complexo e muito importante. É aquele trabalho que não pode deixar de ser feito, sabe? Então, a gente tenta produzir bastante para as nossas redes sociais. Isso é muito importante. A gente tem um calendário editorial, uma estratégia ali, até porque é uma forma de impacto que a gente encontra de oferecer conteúdos educativos para aquilo. Mas a gente foca muito também na comunicação institucional, de comunicar o que a organização está fazendo. Uhum. Então, mostrar os projetos, as novas parcerias, os eventos, isso é muito importante. E o investimento no audiovisual é assim, para a gente é sempre uma prioridade. Então, sempre que a gente consegue alocar recursos para isso, a gente está investindo, que é inclusive como a gente conheceu, né? A Diesel. A gente tem materiais internacionais, né, que vêm de fora, e nacionais também, mas a gente sente essa necessidade de construir materiais regionais, porque ter essa pegada ali, igual você disse, do AI, né, dessa questão dos localização mesmo, exatamente, né? Gera uma representatividade muito maior. Então, por exemplo, a gente tinha a nível nacional um vídeo muito bacana de um aluno impactado, só que ele era do Rio de Janeiro, ele contava a realidade dele vindo de uma favela do Rio, passando pela JA e tendo ali sua jornada de sucesso. O que é muito bacana, mostra o poder da JA como um todo. A gente quis fazer em Minas, mostrar também o impacto aqui, que dá para fazer. Então, a gente trouxe, né, com um apoio incrível aí da Diesel, a gente fez um vídeo que mostrou os 20 anos da instituição aqui em Minas Gerais. E exatamente isso, usou o audiovisual para contar essa história dessa aluna que começou lá de baixo, e foi crescendo e se desenvolvendo, sem muitas possibilidades, mas a JA deu uma oportunidade para ela, e aí ela continua ainda. A Larissa é incrível, ela é uma pessoa que continua fazendo palestras pra gente, impactando os alunos, então a gente gosta de ter essa rodinha da pessoa que foi impactada, volta para impactar também. Então, o audiovisual nesse cenário, ele é muito importante, porque a gente precisa investir em contar essas histórias. E quando a gente pensa hoje, em 2024, né, a gente olha aí tanto o Instagram, que está voltado muito mais para vídeos agora, quanto o TikTok, né, que é a febre entre a geração Z, que é o nosso público final. Então, é muito importante ter esse investimento de tempo e recurso para fazer esse material acontecer. Então, fica super importante sempre trabalhar ali o audiovisual para poder contar histórias. Focar muito nisso, em contar as histórias, sabe? Uma curiosidade que eu fiquei é quando você vai fazer um plano ali para Instagram, LinkedIn, imagino, né, TikTok, você encontra barreiras na cultura organizacional ou não? Porque há 10 anos atrás isso já estava começando, né? Mas eu lembro que muitas vezes os conselhos, né, exigiam muito cuidado em como aquilo, porque tinha uma questão geracional muito começando a acontecer, né? Conselhos que às vezes as pessoas têm maior experiência e muitas pessoas ali envolvidas no negócio com uma senioridade diferente, e aí queriam estar no Instagram, mas não podiam. Enfim, como que é isso hoje para vocês lá?
Então, eu consigo até te dar 2 panoramas diferentes, da minha realidade e da realidade de outras pessoas que eu conheço que também trabalham no terceiro setor. Massa, porque deve ser bem diferente, né? Sim, e aí tem exatamente isso. Tem ali um conselho que é um pouco mais sênior e às vezes você tem que trabalhar mais para convencer eles de que aquilo faz sentido para a sua estratégia de comunicação você estar naquele local. Então, precisa-se ali de um poder de convencimento maior, sabe? Eu tenho fundamentar mais, sim, né? Que passam muito por isso. Acho que eu sou privilegiada porque a gente tem uma autonomia. Até por esse motivo que eu falei que as ONGs estão se profissionalizando, então o nosso conselho, ele entende que a JA tem pessoas muito capacitadas dentro das áreas. Então, eles acreditam que a gente sabe o que a gente está fazendo ali. Então, não tem muita interferência nesse sentido. A gente consegue fazer um planejamento, a gente usa memes, porque o nosso público é o jovem. Então, como que a gente não vai falar com a linguagem dele, sabe? Mas eu sei que existem esses 2 paralelos. Tem algumas organizações que ainda estão caminhando para isso, mas, no nosso caso, a gente já conseguiu alcançar um patamar de um pouco mais de autonomia para tomar essas decisões. Autonomia para trabalhar na comunicação é muito bom. É tudo. E eu sou ainda mais sortuda porque o nosso diretor executivo, ele veio da comunicação, ele é Relações Públicas. Então, a questão do convencimento ali é muito mais fácil porque ele já entende que aquilo é necessário. Esse relacionamento ele tem que ser adaptado ao público, né? E é claro que ele não pode deixar de conversar com as entidades, né, mantenedoras, com todos os stakeholders. A gente tem diversos públicos, eu sei que isso acontece em outras organizações, no nosso caso não é só o beneficiário final, tem pessoas físicas que são doadoras, tem os nossos voluntários, tem as empresas, então a gente tem que conversar com todos esses públicos e saber direcionar ali. Acho que isso fala muito da comunicação hoje em dia, do omnichannel, da gente saber falar em cada canal para cada público específico. Com cada linguagem adequada. Exatamente. Né? Super concordo. E acredito que nas empresas maiores, é uma dúvida que eu tenho também, mas nas empresas maiores vocês têm muitas vezes áreas, né, de trabalho social, áreas, né, de comunidade, e que fazem trabalhos talvez semelhantes com o que vocês fazem. E como que é essa comunicação de vocês com essas áreas em específico? Como que esse trabalho em conjunto converge, compete? Não, a gente fala que é muito difícil para a gente ter competidores, porque o nosso foco principal é justamente aumentar o impacto. Então, quanto mais pessoas estiverem impactando, não necessariamente sendo a gente, para a gente tá ótimo. Mas as empresas que têm esse setor específico de responsabilidade social, já têm uma agenda ESG ali mais bem consolidada, são um pouco mais fáceis de trabalhar. Porque já tem pessoas ali que sabem exatamente o que vai ser feito e a gente consegue convergir melhor com essas pessoas, os interesses, ter essa sinergia ali para trabalhar, sabe? Flui de uma maneira melhor. Eles já sabem, já conhecem a importância das capturas que a gente tem que fazer, de fotografia, de depoimento, de como chegar, de falar para esse público. Porque tem algumas empresas que têm um interesse muito grande de investir, mas acabam não sabendo como se comunicar ali com esse beneficiário. E as empresas que têm esse setor mais bem estruturado, geralmente elas já estão mais avançadas nisso. E a JA, no meu caso especificamente, acaba sendo um braço para eles. Muitas empresas contratam a JA para ser esse braço e entrar ali na agenda ESG. Então, se você quer ter uma agenda ESG bem estruturada, né? Então, hoje a gente fala muito sobre isso, sobre o social, a sustentabilidade e também o compliance, a governança, acaba sendo uma alternativa para eles. Então, a gente faz esses projetos, eles contratam e a gente consegue convergir ali muito bem. Não rola nenhum tipo de competição, só uma complementação, sabe? Legal. Eu acho que se associar a boas empresas, né, bons negócios, a gente só ganha, né? Porque tem muito o que eles chamam de greenwashing hoje em dia, né? Que é o ESG para a sociedade a partir da superfície. A gente sabe que esse não é o caminho, mas eu já vi por aí, né, algumas empresas que precisam trazer esse olhar sustentável, esse olhar de social, no entanto, não se comprometem com as causas, né? Então, acho que esse é um desafio de toda boa
organização não governamental, se associar a boas empresas que fazem trabalhos honestos, né? Sim. Sobre o social. Eu fiquei pensando, né? Agora você enquanto gestora nessa área, né? Como que é liderar, né? Times que você me contou estão remotos. A gente sabe, né? De todos os desafios aí dessa comunicação assíncrona, mas eu queria entender um pouco nessa área se tem alguma peculiaridade na gestão diretamente de uma equipe remota. Eu acho que a gente não consegue encontrar, talvez, uma característica específica do terceiro setor. Eu vejo isso como uma questão mais global ali da área. Existe uma dificuldade muito grande, o remoto ainda é recente, apesar de desde a pandemia a gente está construindo isso, mas ainda é recente, né, da gente pensar de anos e anos e anos trabalhando presencialmente para mudar toda essa dinâmica. Mas a gente consegue fazer fluir bem. O que eu enxergo de maior desafio são nos momentos de aprendizagem de técnicas específicas. Então, se você vai ensinar algo mais operacional, existe uma dificuldade maior, porque é muito mais fácil você ensinar uma pessoa a mexer, não sei, no Photoshop, por exemplo, se ela estiver ali do seu lado para você mostrar toda a ferramenta e explicar. Agora, no online é um pouco mais complicado, mas a gestão em si flui perfeitamente, a gente não tem problemas, a minha equipe é incrível, eu tenho um combinado com eles muito grande, a gente não é muito apegado ali a estar ali em cima, o que você está fazendo, mas sim das tarefas, das demandas entregues, então isso acaba fluindo muito bem. Eu sei que tem pessoas que têm formas de liderança diferentes, né? Mas eu optei por essa e tem funcionado bastante. Então, a gente tem ali uma relação bem agradável, baseada realmente nisso, nas entregas, teve alguma dúvida. Então, eu escolho, por exemplo, não fazer uma daily diária, de estar ali todo dia fazendo uma reunião com a minha equipe. A gente tem reuniões ao longo do dia por demanda. Então, estou com dúvida nisso, eu preciso disso, a gente vai fazendo ali por demanda. Não tem essa necessidade de você ficar ali nervoso. Ai, meu Deus, a reunião agora, o que eu vou falar que eu estou fazendo? Não, e parar, né, a equipe toda. Sim. Durante, mesmo que seja 30 minutos diário, quando a gente faz essa conta, sai caro, né? Exatamente. Eu uma vez entrei numa organização que tinha como prática dentro da área, onde eu fui atuar como coordenadora, parar durante 45 a 1 hora por dia com a equipe. Realmente era uma equipe maior, de 9 pessoas, tinha ali diferentes olhares, eventos, comunicação interna, flerte ali com o próprio RH. E eu não quis causar uma ruptura, né, mas eu logo vi que aquilo virava um papo, né? Um papo de equipe. O que é muito gostoso, o que faz sentido, mas não todo dia. Sim. E aí eu cogitei de terminar a minha liderança e falou, olha, eu acho complexo. Tal. Quando eu fiz uma conta de quantas horas semanais eu tirava da operação, porque não é 1 hora, né? É 1 hora vezes eu, vezes você, vezes 9 pessoas. Sim. Dava, assim, 300 horas ao mês. Eu falei, muito tempo, e a gente tem muito projeto. Então, eu acho que o líder, ele tem esse desafio de liderar melhor, né? Na verdade, com recursos diferentes hoje, como a comunicação assíncrona, como, né, essa confiança, estabelecer, eu acho, confiança. É importante. E eu vejo isso como uma maneira agradável também de gerir, né? As pessoas se sentem mais valorizadas se elas sentem confiança no trabalho dela. Sim. Né? Sim. Eu vou trazer um contraponto, apesar de concordar com 100% do que você falou. Fala. Mas é legal porque eu tive algumas experiências de gestão com reunião diária, né? E era uma reunião obrigatória e tudo. O que eu fiz foi só tentar significar aquilo ali de uma forma positiva, né? Mas é legal aquela máxima também do afiar o machado e sair com o machado mais afiado, sabe? Era importante, como era obrigatório, eram também ali 40 minutos, 45 minutos. A gente não acabava nem usando ela inteira para a parte, vamos falar assim, produtiva, porque eu precisava de dados que só saíam 30 minutos depois que a operação começava, né? Então, a gente ficava 30 minutos, literalmente, batendo papo, ou seja, meio que desabafando também, porque eu acho que é um ponto muito legal hoje. Né? Ontem mesmo eu tive com uma colaboradora uma questão dessa, ela estava pedindo ajuda, a gente sentou, e a gente usou 1 hora que ela tinha me pedido para ajuda pra gente conversar de coisa muito mais pessoal do que para resolver aquele problema. Depois a gente riu do problema porque a gente falou assim, nossa, a gente não ia nem conseguir resolver esse problema porque a gente percebeu uma outra questão.
Mas eu vejo muito como nesse sentido também. Cria uma sensação, um sentimento de família mesmo, né? Você sabe o que tá realmente pegando todos os dias. Não é aquela coisa que, às vezes, como é muito esporádico, é o outro extremo, né? Quando você fala assim, só encontra uma vez por mês e tudo. As conversas são só sobre trabalho, você não sabe o que a pessoa está vivendo no dia a dia e tal. Então tem um contraponto interessante também para que quem precisa fazer, né? Sim. Se sinta bem e use de forma propositiva também esses encontros. Tem que ter um equilíbrio, total. Né? E tem operações que são necessárias. Às vezes você trabalha também com profissionais muito júniores, você precisa explicar mais, melhor. Você otimiza o seu tempo, inclusive estando com mais pessoas. Eu acho que não tem certo e errado, sabe? Eu acho que é muito o que a gente encontra bom resultado. Sim. Né? E ritos de vínculos são sempre bem-vindos. Né? Eu acho que se você também não se aproxima do seu colaborador, né? Eu acho que você vai... Em algum momento você pode ficar na mão também, porque ele não tem aquele compromisso, afinal de contas ele, né? Você conhece muito superficialmente. Você não conhece ele, sim. Exato. E um desafio que a gente falou sobre ele por um pequeno espaço de tempo, mas eu acho que valia a pena falar um pouco mais, é sobre essa questão de contratar pessoas para trabalhar no terceiro setor, né? Eu brinco, para mim, assim, tem um salário indireto, ou seja, né? Além de você estar ganhando para fazer um negócio, está fazendo uma coisa que é fazer o bem, né? Fazer algo positivo, que está gerando impacto e tal. Mas como que é para vocês, assim, como gestora e também como área de comunicação, né? Tanto no interno quanto no externo, pensando nos voluntários, né? Trazer essas pessoas, engajar essas pessoas... É complexo. Eu até comentei, né, que eu estava passando por um processo seletivo agora para trazer um novo estagiário. E eu percebo que tem sido difícil trazer pessoas, principalmente quando a gente pega a geração Z ali, que são mais interessadas. E eu queria até saber, vou olhar depois os comentários, então, para o pessoal que está assistindo, comentem, por favor, se isso acontece na empresa de vocês. Mas essa dificuldade de trazer a geração Z mais para perto, de ter essa atenção maior, essa vontade de realmente querer participar, querer aprender, sabe? Então, eu tenho percebido um pouco essa dificuldade. Como eu disse, a gente ainda não conseguiu se equiparar completamente ao privado no que a gente fala de remuneração e benefícios. Então, isso é uma questão, né? Por isso que a gente até tenta, na organização que eu trabalho, alcançar isso de outras formas. Então, além de ter essa questão de, poxa, eu estou trabalhando com impacto, olha a diferença que eu estou fazendo no mundo, ter essa questão de ser uma empresa mais humanizada, ter uma flexibilidade maior, sabe? Relacionamento também, em geral, oportunizar relacionamentos interessantes, né? Exatamente. A gente teve já situações de pessoas que saíram da nossa equipe, o que é uma perda pra gente, mas que foram para empresas parceiras numa posição muito bacana. Então, gera também esse network muito forte, sabe? Então, a gente tenta dar essas outras questões que vão compensando ali o degrau que ainda existe. Acho que lá a gente está numa posição bem privilegiada, a gente acabou de fazer uma alteração bacana de cargos e salários, então trouxe mais ainda essa profissionalização, essa questão de otimizar e melhorar os processos para a gente conseguir trazer as melhores pessoas para a nossa equipe. Então, mas eu sei que ainda tem organizações que ainda pecam nesse sentido, porque acreditam que tem sempre que fazer o máximo pelo mínimo. Eu sempre vou colocar a menor quantidade de dinheiro possível para fazer aquilo acontecer, e a gente sabe que não é assim, que precisa investir para as coisas rodarem, mas a gente vê essas formas de trazer essas outras questões para manter a equipe mais engajada, dar uma flexibilidade maior, o próprio modelo híbrido, que no nosso caso é maior parte home office, esses outros benefícios a gente vai tentando trazer. Por exemplo, eu tenho um colaborador que ele tinha acabado de entrar na organização, e aí ele jogou assim o verde do show da Madonna no Rio. Então, aí eu já falei com ele, poxa, você vai? Aí ele falou, não sei. Aí eu falei, não, vai, você tem que ir.
E aí depois ele me solicitou formalmente ir, falando que não, eu vou, e aí eu trabalho de lá na sexta, porque o show seria no sábado. Eu falei, o quê? Ir para o Rio de Janeiro e trabalhar um dia? Não, impossível. Então a gente dá essa flexibilidade maior. Eu sei que a pessoa está entregando as tarefas, está com uma produtividade excelente, não tem por que ficar ali em cima o tempo inteiro, sabe? Então são esses outros benefícios que vão compensando esse degrauzinho que ainda existe ali, principalmente salarial, porque no nosso caso de benefícios tá bem ponto a ponto ali com outras empresas, sabe? Mas eu acho que é uma evolução. O terceiro setor, como eu disse, está se profissionalizando mais agora. Lá eu faço uma pós em inteligência de mercado, na Sempol, que é uma escola de negócios de São Paulo. E aí eu tenho outros colegas na turma que são do terceiro setor. E um assunto recorrente é justamente essa profissionalização, essa otimização, desenvolvimento de novos processos, sabe? De não só fazer... Porque antes, principalmente as ONGs, eram muito, eu vou fazer aqui de qualquer jeito porque eu só quero impactar lá na ponta e é isso. Mas não, tá se desenvolvendo, tá rolando essa profissionalização, isso é muito bacana e eu acho que isso engaja também o colaborador a querer estar nessa organização. E porque, poxa, eu já tenho tudo, o salário é bem semelhante, benefícios excelentes, tem esses outros, né, essas outras questões, e eu ainda trabalho com impacto, eu ainda tô fazendo a diferença, muito bacana. Não, faz todo sentido, eu acho que... pelo menos percebendo na sua fala, eu acho que tem também uma questão de propósito, né? As pessoas acabam, pelo que eu já percebi, fazendo uma carreira, às vezes, no terceiro setor. Como você, né, está criando essa carreira, vai passando por outras áreas e tudo, mas se envolvem no propósito. Não que a iniciativa privada não tenha propósitos, né? Tem também, mas eu acredito que no terceiro setor tem essa particularidade, né? De você gostar de trabalhar com impacto. Quando existe essa flexibilidade, porque eu sei que também tem ONGs e ONGs, né? Sim. Tem estruturas e estruturas no Brasil, dentro de 800 mil ONGs, você imagina, deve ter de um tudo. Eu tenho, inclusive, uma profissional da área de jornalismo, nossa área também, mas que já trabalhou em uma ONG super complexa, sem muita estrutura e conseguiu fazer coisas maravilhosas. Hoje trabalha no Grupo CMI, que foi minha parceira de trabalho muito tempo lá. Então eu fico olhando para a área e vendo que tem muitas boas propostas, né? Principalmente porque o propósito também é muito bacana. Sim. Mas mercados e mercados, né? Sim. Bom, estamos indo para o fim. A gente sempre faz uma pergunta, né, Edgar? Que a gente adora. Gente, que isso? O tempo passou correndo. Mas tô chocada. Rapidinho. Quando o papo é bom, né, ele passa mais rápido, assim. A gente tem isso. Sempre fica aquele desejo demais, né? Não tem mais um assuntinho? Eu, às vezes, quando o Edgar puxa o encerramento, eu falo, peraí, só um minutinho. Um dia ele falou assim, não, Bárbara, não faça isso. Não seja essa pessoa. Não seja. Seguinte, eu acho que a gente pode falar aqui do terceiro setor, mas eu queria saber uma opinião pessoal sua, né? Para deixar aí para os nossos ouvintes também uma mensagem sobre a sua atuação dentro desse setor. O que você sente, né? Desde que você entrou nele, e aí eu não estou falando da empresa onde você está hoje, sim da sua perspectiva de carreira nesse setor. O que você sente que acelerou, né, a sua carreira e que, em paralelo, aceleram os negócios do terceiro setor, sabe? Tem alguma... Eu acho que tudo perpassa um pouco pela quantidade de recursos que a organização tem. Então, olhando pelas organizações que eu atuei, eram todas bem estruturadas. Então, tinha ali uma quantidade de recursos significativa que eu conseguia me ver me desenvolvendo ali dentro. Então, acho que tudo casa com isso, sabe? Porque a gente falou muito aqui de impacto, de propósito, de trabalhar com impacto, mas não adianta se isso também não casar com os meus objetivos pessoais. Eu também tenho ambições, né? Eu não estou fazendo um trabalho voluntário. Eu sou uma funcionária ali de uma organização. Então, eu acho que muito dessa profissionalização que eu falei, que essas organizações estão tendo mais, e aí, consequentemente, estão conseguindo fazer uma captação de recursos maior e tendo a possibilidade de oferecer mais possibilidades, não só para os beneficiários finais, mas também para quem está lá dentro. Então, criando essa possibilidade que antes a gente não tinha muito, de uma construção de carreira dentro da instituição, da pessoa almejar estar
ali em cargos maiores. Eu vejo muito isso acontecendo, mas tudo sempre passa por essa questão do recurso, porque a gente sabe que tem organizações bem menores que ainda não conseguiram alcançar esse patamar, e a comunicação nesse ponto, ela se torna essencial, porque é justamente ela que vai fazer com que você chegue ali, conseguir, né, chegar para mais gente, fortalecer o seu branding, que a sua marca seja reconhecida pelas pessoas e conseguir ali mais doações, mais trabalhos voluntários. Então, acho que no final tudo passa pela quantidade de recurso que cada organização tem. Então, se tem alguém aí querendo trabalhar no terceiro setor, acho que vale a pena ver a estrutura da organização que trabalha, se não casa com seus objetivos ali pessoais, às vezes faz sentido, poxa, não casa, mas eu gosto tanto dessa instituição, eu posso ser voluntária. Então, você não precisa necessariamente trabalhar ali, você pode ajudar de outras formas. Então, tem uma gama de possibilidades ali, e aí você vai escolhendo com o que faz mais sentido para você naquele momento. Sim, eu acho que recurso, né, é a palavra da vez, né? Agora, eu acho que ela não respondeu sobre a carreira. Na sua carreira, o que você sente que deu uma acelerada na área que você escolheu nesse momento? Assim, qual foi o pulo do gato, sabe? Foi me tornar indispensável no que eu fazia, tá? Então, eu fui sempre me profissionalizando cada vez mais. Então, eu acabei a faculdade de jornalismo, fiz vários cursos online que a gente tem da operação mesmo, então, da operação da comunicação, do copywriting, design, que a gente acaba passando ali um pouco de tudo, né? Então, essa profissionalização, depois procurei meu MBA e hoje eu estou fazendo a pós-graduação. Então, ter esse processo de evolução constante nos aprendizados. Eu fiz muito benchmarking, faço até hoje, então sempre vejo, o que está dando certo aí para você, o que você está fazendo, e tento aplicar a minha realidade. Eu acho que isso é muito importante em questão de carreira, foi isso que me acelerou, ter sempre essa vontade muito forte de aprender mais, fazer mais, evoluir nesse sentido, e é muito bacana, porque onde eu trabalho, por exemplo, não tinha o meu cargo quando eu entrei. Eu tive 2 cargos que foram criados para mim. Então, antes, quando eu entrei, a gente não tinha o cargo de analista sênior. E aí, eu acabei chegando num patamar que era necessário, esse cargo foi criado. Agora, a mesma coisa, eu sou coordenadora de comunicação e marketing. Quando eu entrei, não existia esse cargo. Então, agora existe, eu ocupo ele e por aí vai. Eu acho que é se tornar indispensável ali no que você faz e saber estar em constante aprendizado ali, não só de cursos, né, que você pode assistir, mas livros, esse contato, benchmark, contato com outras pessoas que estão fazendo é muito importante, porque você acaba pegando insights muito poderosos de coisas que você pode aplicar. Eu acho que isso fez toda a diferença para mim como profissional, de ter ali essa evolução constante. E com certeza, um termo que não veio literalmente, mas é o intraempreendedorismo, né? Você empreender dentro da empresa que você está. Porque quando você fala que você criou um espaço que não existia, é porque você começou a fazer algo que tinha que ser nomeado, né? Você já estava fazendo, só precisava ser nomeado e remunerado. Eu posso fazer uma próxima pergunta da Acelera para fechar e para fazer às vezes? Porque a gente falou também das empresas grandes que têm essa estrutura de responsabilidade social, né, trabalho de comunidade, mas tem as empresas que são menores, as empresas de pequeno, médio porte, que têm faturamento, que têm estrutura, que têm interesse, mas que às vezes não entendeu ainda como que pode fazer e por que fazer, talvez. Então, o que acelera para as empresas em trazer esse trabalho, né, de responsabilidade social, incentivando usando o terceiro setor como esse veículo? Sim. Eu vi recentemente, eu não vou conseguir trazer os dados específicos, mas saiu uma pesquisa internacional que mostra que algumas instituições que investiram em ESG tiveram mais lucros que outras. Então, a gente já tem aí, nesse mundo do ESG, essa confirmação de que faz sentido você investir nisso. A rentabilidade, se você pegar o índice de bolsa das empresas que são medidas, né, de ESG, elas são, se não me engano, quase 5 vezes maior do que da Ibovespa normal. Exatamente. Então, você perceber isso da questão, né, ali do lucro, da rentabilidade, que é o que as empresas procuram, e saber que hoje as pessoas, elas buscam se identificar com as marcas não pelos produtos ou pelos serviços oferecidos. Elas querem criar uma relação ali com aquela marca, elas querem
ter algo de valor. A gente fala muito ali na oferta de valor que essa empresa oferece, né? Então, é muito importante. E esse papel de oferecer o lado social gera muito valor para o cliente, para o consumidor. Então, as empresas têm essa possibilidade de fazer, olha, eu estou aqui fazendo esse trabalho, eu estou também retribuindo para a sociedade, não estou só pegando o seu dinheiro, eu também estou reinvestindo ele, para que a gente esteja sempre em constante evolução. E eu acho que as empresas, quando elas passam a entender, né, essa questão de estar ali mais em contato com o seu cliente, com o seu consumidor, de ter essa questão ali a longo prazo da rentabilidade que aumenta com essas práticas, lembrando que ESG não é só o social, né, a gente tem a sustentabilidade, ele tem a governança também. Então, isso é muito bacana. E aí, uma dica que eu deixo é, se você está numa empresa, se você acha que faz sentido investir nisso, que ainda não investe, vê ali o que a empresa tem mais cara, né? Porque existem 1 milhão de organizações, de ONGs, como, né, a Bárbara trouxe no início, e ver o que faz mais sentido. É uma empresa que quer investir talvez em esporte, ou como é o nosso caso, que a gente foca no desenvolvimento do jovem, quer investir mais em capacitação para eu ter uma mão de obra mais qualificada no futuro, em cultura, que é muito bacana também. Então, entender ali qual que é a sinergia da empresa e buscar organizações que podem ajudar. Eu sei que é difícil desenvolver do zero ali um setor, né, de responsabilidade social, demanda tempo e investimento, mas uma alternativa é justamente procurar essas organizações que fazem esse trabalho e podem ser ali um asset, né? Eu esqueci a palavra, muito grande nesse sentido. Acaba se completando. É um match player ali, né? Que vai ter essa associação de marca, já carrega, né, um peso de uma referência, de um trabalho já de mais tempo do que construir do zero. Exatamente. Faz essa ponte, né? Só nesse assunto aí, acho que dava para render mais umas 10 perguntas, porque a gente chegou em jornada de cliente, né? Entender entrega de valor, que a gente adora falar sobre isso. Mas, Mari, queria te agradecer, né? Adorei o papo, percebi que eu conhecia muito menos o terceiro setor do que eu imaginava, e isso é gratificante demais. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado também. Edgar, obrigada pela parceria, como sempre. Obrigado a você. Vou agradecer ao nosso parceiro também da Síntese. Sigam ele no Instagram, Síntese Fermentados. E não esqueçam de seguir a Diesel, @Diesel Studios. Lá tem o link na bio que você vai para o YouTube. Você vai assistir esse episódio lá e tantos outros que a gente tem. Não esquece de seguir nosso canal, tá bom? Obrigada, Mari, pela sua presença aqui. Volta depois de novo. Ai, com certeza, gente. Eu que agradeço. Foi muito gratificante para mim estar aqui com vocês, falando um pouquinho desse assunto que eu amo, que eu poderia passar horas aqui falando. Acho super importante. E me deixo disponível também, se tiver alguém que tiver mais interesse, quiser bater um papo. Como eu disse, o benchmarking, ele faz toda a diferença na minha vida. Então, eu sei como ajuda, eu me coloco à disposição. E muito obrigada de novo pelo convite. Deixa o seu LinkedIn também, se as pessoas quiserem se conectar a você. Perfeito. Só procurar lá Mariana Fernandes, tá? É bem fácil de achar. Se tiver dificuldade, joga o nome da JA Minas Gerais, que acha mais fácil, né? Mas estou disponível, pode mandar uma mensagem lá e me respondam nos comentários, porque eu vou ler depois sobre a questão que eu trouxe aqui. Excelente. Obrigada. Até a próxima, Edgar. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.